Então, Boa noite, pessoal. Meu nome é Sol, eu represento a empresa CFI, a corretora CFI, corretora de renome internacional, é um grupo, na verdade, que oferece acesso à plataforma Forex, contratos por diferença, ações, contratos em ações, todos esses investimentos internacionais. E nós estamos aqui para apresentar esse webinar sobre conceitos básicos de análise técnica. Eu e o Alan Jones, que é um expert em análise técnica, é a especialidade dele, né? Entende muito do assunto. E eu gostaria de começar dizendo que uma definição clássica de análise técnica é que ela é o estudo do comportamento do mercado, principalmente através do uso de gráficos de preço, com o objetivo de buscar uma alta probabilidade de que um comportamento verificado no passado se repita no futuro. E a gente vem aqui com esses conceitos mostrar para vocês as ferramentas, o que acontece nesse espaço, nesse ambiente da análise técnica, que é uma são conceitos fundamentais para um trader, para um bom investimento, para quem quer entrar nesse mercado do day trade. E quem vai falar para a gente sobre isso é o Alan Jones. Boa noite, Alan. boa noite, Sol. Obrigado por estar aqui mais uma vez, né, podendo fazer esse webinar. Boa noite a todos. E, de fato, você definiu, resumiu muito bem o que é análise técnica, né? De fato, é um estudo do comportamento do preço no seu passado para identificar as regiões de preço que terão pontos fortes. E com base nesses pontos fortes no gráfico, é possível você traçar uma estratégia para que você possa obter um bom resultado de acordo com essa análise do passado, projetando a maior probabilidade de para onde o preço pode ir no futuro, né? E é isso que a gente vai ver aqui hoje no MetaTrader. Deixa eu colocar o MetaTrader aqui. Apareceu, Sol? Sim. Perfeito. Então, pessoal, bem, antes de falar propriamente, né, dessa questão de como analisar o passado para poder identificar esses pontos fortes no gráfico, a primeira coisa que eu quero passar para vocês hoje quais os tipos de gráficos que geralmente nós temos, que nós temos aqui no MetaTrader, né, os mais utilizados, e depois como fazer essa leitura. Aqui ó, no MetaTrader, logo aqui em cima, você tem a opção de colocar o gráfico de linhas, tá? Como vocês estão vendo aqui em verde mais claro, é a oscilação do preço aqui ao longo do tempo, certo? Tem também o gráfico de barras. O gráfico de barras ele já busca nos dar 4 informações em um determinado período de tempo. Por exemplo, eu vou colocar aqui no gráfico diário. Então, no gráfico diário, cada uma dessas barras mostra graficamente aqui para a gente qual foi a movimentação do preço dentro daquele dia. Eu vou aproximar um pouco mais para ficar bem claro. Então, por exemplo, aqui no dia 4 de junho, é essa barra aqui. Ó. Então, como que faz a leitura de um gráfico de barras? Quando o dia se iniciou, né, quando a barra do dia abriu, o preço estava aqui, por isso que tem essa marcação aqui à esquerda, né? E quando encerrou, estava aqui. A mínima do dia foi aqui, a máxima do dia foi aqui. Então, você tem 4 informações, só que em forma de barras que, que se comunicam aqui com essa setinha aqui, esse traço para o lado onde marca a abertura e o fechamento, né? Então, ao afastar o gráfico, a gente fica com uma visão um pouco melhor dos topos e fundos, né, dos níveis de suporte,
que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porém, hoje em dia, são poucos traders que utilizam gráfico de barras, né? Hoje em dia, a maior parte, diria 99%, né, dos traders utilizam, na maior parte do tempo, os gráficos de candles ou candlesticks, que é também chamado de gráfico de velas. E por que que o candlestick é o mais utilizado hoje em dia? Pelo seguinte, por exemplo, observe esse candle aqui, ó. Esse daqui, vou colocar aqui a setinha. Esse candle aqui. O que que um candle mostra para gente? 4 informações super importantes. Abertura do dia, no caso aqui é um gráfico diário. Então, aqui no dia 4 de junho, aquele mesmo dia que eu mostrei no gráfico de barras. Aqui é um gráfico de candle. Ele também nos dá as mesmas 4 informações do gráfico de barras. Mas vocês vão reparar que é muito mais fácil de visualizar o que a gente está falando do que o de barras. Então, o que acontece? Aqui, ó, foi a abertura. Aqui é o fechamento. O fato dele ser aqui um candle que a gente chama vazio, o preto, né, mas é porque ele não tem preenchimento de cor dentro dele, é um candle de alta. E esse candle branco é o candle de baixa. Você também pode configurar com outras cores se você quiser, né, mas assim fica bem fácil visualizar. Então, aqui nessa seta aqui foi o preço de abertura do dia, aqui foi o fechamento do dia. Essa linha, né, vertical aqui bem fininha, sinaliza até onde o preço foi, até onde ele chegou. Então, vocês vão reparar que ele chegou até aqui, né? Foi a máxima do dia, esse ponto aqui que eu marquei com essa horizontal vermelha. E esse ponto aqui embaixo, onde eu coloquei a linha horizontal agora, foi a mínima do dia. Quando você coloca a seta assim, ó, ele te dá esse nível de preço onde chegou. Então, são 4 informações super importantes. E esse candle preenchido aqui, branco, é um candle de baixa. Quando é o candle de baixa, esse daqui, ó, trazer a setinha para cá. Quando o candle é de baixa, é o contrário. O preço de abertura foi aqui em cima, o preço de fechamento foi aqui embaixo. A máxima do dia foi aqui em cima, bem na pontinha dessa linha vertical, e a mínima do dia foi nessa pontinha aqui embaixo, né? Então, aqui o mercado corrigiu, aqui o mercado subiu, fechou o dia muito acima, né, da abertura desse aqui. Isso aqui, inclusive, faz com que seja um padrão de alta, um padrão de continuidade. Então, por isso que o candlestick é, de fato, o mais utilizado pelos traders, porque à medida que candle a candle, um do lado do outro, vai nos dando essa informação, essas 4 informações super importantes, de abertura, fechamento, máxima e mínima, você consegue mais facilmente visualizar para onde que essa tendência de preço pode estar indo, né? E aí o que acontece? Na análise técnica, o que a gente precisa entender é para onde o preço irá caminhar. E a melhor forma de você fazer isso é aprender a identificar as tendências, tá? Então, por exemplo, eu vou marcar esse fundo aqui, ó, lá embaixo, esse daqui, aqui, ó, esse fundo aqui, por exemplo. E aí, ó, depois daquele fundo ali, ó, o próximo, aí o mercado explodiu, fez um topo aqui e corrigiu. Quando ele corrigiu, ele fez um fundo mais alto do que o anterior, certo? O anterior foi aqui embaixo, aí ele explodiu, voltou. Fez um fundo mais alto do que o anterior. Até aí, ok, pode ser que ele reverta do mesmo jeito. Porém, ele deixa, depois disso, um terceiro fundo mais alto do que o segundo. Então, quando você tem 3 fundos, assim, um mais alto do que o outro, fica um sinal claro de que a tendência de alta realmente se consolidou.
E repara que, de fato, o mercado foi embora, né? Subiu muito mais ainda. Da mesma forma, a tendência de baixa, né? Quando o mercado ele começa a cair, né? Aí eu vou colocar aqui num tempo gráfico menor. Quando que você percebe, por exemplo, quando ele começa a deixar topos cada vez mais baixos, por exemplo, ó, topo, aqui, ó, topo. Então ele começa a deixar topos cada vez mais baixos. Ele vai, volta e cai, volta, cai, volta, cai. E vai respeitando uma sequência até que ela é quebrada. Mas depois ele volta novamente. Ó. Aí ele fez um topo aqui, ok. Mas depois ele começa a fazer topos de novo, cada vez mais baixos. Então você tem uma identificação de que o mercado perdeu a força compradora e ele começa a entrar novamente em correção. Então, uma análise que você tem que fazer com muita calma, deixando o preço correr de verdade, para que você possa identificar essa movimentação de topos e fundos. Quando você tem topos descendentes, topos cada vez mais baixos, você então sabe que o ativo está entrando em tendência de baixa. E quando você tem os fundos cada vez mais altos, cada vez maiores, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui o mercado lateralizou e fez um movimento de baixa. Aí fez esse fundo principal bem aqui. E depois o que passou a ocorrer? Passou a ocorrer fundos cada vez mais altos. E depois disso, o mercado ele não parou mais de subir por um bom tempo. Certo? Então, ao identificar que tem 3 fundos cada vez mais altos, você então tem aí uma sequência de um movimento mais prolongado dessa tendência de alta e o inverso também, topos cada vez mais baixos, tendência de baixa, né? E tem aí, após você fazer uma análise de identificação de tendência, o que você pode fazer também é traçar os níveis de suporte e resistência. O que é um suporte? Suporte é uma região de preços, né, que a gente vai identificar através de uma linha horizontal no gráfico, aonde vai atrair o interesse dos compradores, né? E geralmente um nível de suporte, como agora, o mercado ele subiu bastante aqui, certo? Então, onde que vai ser o suporte para esse mercado? O mercado não está caindo, o preço não está caindo, mas ele vai parar de cair onde, no passado, as pessoas estavam interessadas em vender. E, nesse momento, as pessoas vão estar interessadas em comprar. Como que se faz isso? Ó, como o mercado está caindo, eu vou começar por cima. Aqui, ó, onde parou de subir, agora eu marco uma linha horizontal e eu sei que vai ser uma zona de resistência. Por quê? Porque como ele testou aqui, tentou ultrapassar por 3 vezes e não conseguiu, eu sei que se ele começar a subir a partir do ponto atual, se ele chegar aqui, pelo menos na primeira vez que ele chegar, ele vai cair novamente. Por quê? Porque quem comprou aqui embaixo vai se interessar em vender aqui, porque essas pessoas vão lembrar que no passado o preço tentou passar por aqui e não conseguiu. Então, como eles já estarão no lucro, aqui um bom lucro, eles não vão arriscar ficar posicionados. Então, eles vão sair antes. E é por isso que o mercado acaba respeitando o mesmo ponto que respeitou no passado. Então, isso que é análise técnica, você identificar um ponto que no futuro vai atrair pessoas querendo vender, justamente porque elas vão se lembrar que no passado as pessoas já venderam nesse ponto, elas já acharam aquele ponto um ponto de muito interesse em vender por estarem já com um bom lucro, certo?
Então, coloquei aqui meu primeiro nível de resistência. Agora, eu vou colocar um outro nível aqui. Por que que eu coloquei a linha aqui? Porque repara que aqui no passado foi resistência. Ó. Ele bate aqui, não consegue romper, bate aqui, não consegue de novo, e na terceira vez ele consegue. Aí depois, quando ele volta, aqui foi resistência. E no futuro, quando ele volta, passa a ser suporte. Então, repara como ele tenta vá por diversas vezes, cair mais e não consegue, inclusive conseguindo subir bastante. Porém, depois o mercado consolidou esse movimento de baixa e rompeu, né? Mas eu Alan, sei que no... desculpa te Sim, interromper pode só uma falar. coisa. Então, quando ele sobe e encontra um ponto para cima, quando o preço está subindo, é resistência. E quando ele desce, sempre que ele desce e ele tenta avançar, mas não consegue, então seria o suporte, é isso? Suporte, é isso, exatamente isso. O próximo seria aqui. O preço, inclusive, está chegando nele. Por que aqui? Porque repara ó, como que foi topo aqui, né? E como que foi topo aqui. Ó, ele tenta bater, cai, e depois ele consegue romper. Aí ele volta, tem um outro candle aqui, ó. Aqui, ó. Esse candle aqui rompe, mas o outro corrige e volta. Mas quando ele bate no mesmo ponto, na mesma região de preço, funciona como suporte e coloca ele para cima de novo. Então, ele confirmou aqui o rompimento e foi embora. Mas agora que o preço está caindo, caindo rápido, né? Quando ele chegar aqui, ele tende a segurar. Ele já segurou uma vez, né? Porque aqui, ó, olha aqui onde chegou. Então, ele caiu rapidamente, mas voltou tudo, até lá em cima. E agora está caindo de novo. Eu ainda acredito que quando voltar aqui pela segunda vez, ainda será um suporte desta vez, porque foi resistência no passado. Então, continuando essa análise aqui de traçar, né, os suportes e resistências, a gente já tem a terceira. Onde que seria a próxima? Próximo nível seria aqui. Por que aqui? Porque ó, foi topo aqui, foi topo aqui, foi topo aqui, foi fundo aqui, né? Quando desceu, foi suporte, desceu de novo, foi suporte de novo. Então, repara que ora é suporte, ora é resistência. E à medida que você vai traçando essas linhas aqui, ligando esses topos e fundos, né? E de novo, como que você encontra o nível de suporte? Quando você coloca uma linha horizontal que consegue, nessa forma horizontal, unir fundos, ó, fundos que estão no mesmo nível de preço. Então, você traça a zona de suporte e quando você une topos que estão na mesma direção, que você consegue unir com uma linha horizontal, você traçou uma resistência, né? E toda resistência rompida no futuro será suporte, né? Como essa aqui que a gente está mostrando agora. Então, eu sei que se cair para cá, vai ser um suporte, pode subir. Aí depois, se conseguir romper e cair para essa outra aqui embaixo, também vai segurar e vai subir. Então, você consegue saber pontos fortes no gráfico que você poderia operar. Por exemplo, você poderia comprar aqui. Ou se conseguir romper esse suporte agora, fazer um trade vendido, né? Você poderia, por exemplo, você poderia vender daqui até aqui. Você entra vendido quando romper o suporte, e quanto mais cair, mais dinheiro você vai ganhando, e você coloca o take profit, coloca a saída do seu trade bem pertinho do próximo suporte, para você não correr o risco dele bater aqui e voltar tudo. Então você vende quando quebra e sai quando chegar perto do próximo, né? E pode repetir essa mesma estratégia aqui. Quebrou mais um suporte, vende de novo e sai no próximo nível de suporte, né? Ou então compra, né? Se eu acho que esse suporte aqui de baixo, esse daqui já bateu uma vez e subiu. Então, eu acho que se bater aqui pela segunda vez, vai quebrar o suporte e vai cair direto para o outro.
Então, você pode deixar uma ordem pendente de compra por aqui, e aí você compra no suporte e vende na resistência. Então, você lucra aqui, ó, nesse movimento aqui de compra, comprando barato para vender um pouco mais caro, né? Então, a primeira coisa que você deve aprender a identificar é isso, zonas de suporte e resistência. Você deixa marcado no gráfico e você vai tomando decisões conforme o preço vai evoluindo sobre esses níveis, né? Fazendo os rompimentos ou respeitando esses níveis, né? O que é respeitar? É isso aqui, ó. O preço não está chegando na linha. Se o preço vier para cá e não romper e o candle começar a subir novamente, a partir de um segundo, terceiro candle de alta aqui, você já identifica que ele respeitou o suporte e que ele tende a voltar para a resistência. Então, é uma forma de você fazer um trade colocando um stop loss abaixo do suporte, acreditando que ele vai, de fato, subir até a resistência, né? É claro que o preço não é obrigado a fazer isso. É um cenário de maior possibilidade, probabilidade, mas vai ter momentos que parece que ele vai respeitar e depois ele vai romper e vai dar stop. E não tem problema nenhum. O importante é que, na maior parte das vezes, você consiga acertar, você consiga identificar essas zonas de preço mais fortes, consiga fazer um trade lucrativo, e quando você fizer um trade perdedor, que essa perda não seja grande, que ela seja uma perda pequena, para que as operações lucrativas compensem as operações perdedoras e ainda te permita obter um lucro, né? Que você fique positivo. Isso que é o mais importante. Mas não tem só essas linhas horizontais. Você também pode traçar níveis de suporte e resistência através de linhas diagonais, que a gente chama de LTA e LTB, que é o quê? A linha de tendência de alta e a linha de tendência de baixa. Então, em que casos a gente se utiliza dessas linhas, né? A gente vai se utilizar dessas linhas para traçar, deixa eu pegar um outro gráfico agora. Vou botar aqui o Euro GBP. Está bem movimentado também. Ah, mas aqui ficou legal. Então tem aqui, ó, Euro GBP, né? Aí como que eu faço? Eu venho aqui, ó, linha de tendência. Então, ó, o mercado não está caindo, pode ver que aqui em abril, ó, dia 22 de abril, 27 de abril, ele estava lá em cima e desde então ele vem fazendo seus topos e fundos, mas o mercado está embaixo. Se eu colocar essa linha diagonal desse topo, passando uma linha diagonal pelos outros topos, ó, esse é o topo mais alto, depois teve esse, depois teve esse, depois esse, depois esse. Então, repara ó, como que o mercado vai respeitando, né? Vai fazendo topos mais baixos, respeitando o ângulo dessa tendência de baixa. Isso que é bacana. Então, ao fazer os seus estudos, você pode deixar essas linhas para que no futuro você tenha uma referência de até onde pode subir e parar de subir, né? Você pode também unir de forma diagonal os fundos. Quando você faz isso, né, tá levemente diagonal, mas você consegue observar o que a gente chama de canal, né? Aí ele bate na diagonal de cima, cai, bate na diagonal de baixo, sobe. E aí ele fica negociado aqui dentro. Aqui é um canal de baixa, levemente de baixa, mas é um canal de baixa, tá? Você pode também fazer umas linhas secundárias, por exemplo, a partir deste topo aqui, menor, você pode traçar agora uma nova linha de tendência, já que os topos estão fechando, o ângulo está fechando. Repara que o topo não toca mais na linha lá de cima
então ela formou um ângulo mais acentuado de baixa, né? Então você pode também utilizar dessa forma para traçar novos níveis de resistência de forma diagonal, de baixa, né? Então, ó, repara o seguinte, onde mais que eu posso colocar? De muitas formas, né? Ó, eu posso unir todos esses topos aqui, ó, e olha como o mercado foi respeitando ao longo dos dias, dos meses, né? E você deixa isso marcado no teu gráfico por muito tempo. Inclusive daqui de cima, mesma coisa. Poderia vir, inclusive, peraí. Poderia, inclusive, vir lá de cima, né? Também. Enfim, deixa eu excluir essa daqui. Deixa eu tentar pegar aqui um de alta agora. Não, 15, uma hora. Ah, tempo gráfico, isso é importante falar. Ó, quando a gente coloca o gráfico diário, como a gente comentou, né? Cada dia, cada candle desse é um dia na oscilação do preço, certo? Um dia. Então aqui eu tenho um dia, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Agora, quem usa o gráfico diário? O gráfico diário você está vendo de longe. Repara aqui na linha do tempo, no gráfico, aqui embaixo tem a linha do tempo. Repara que numa única tela eu consigo ver a movimentação do preço do dia 2 de fevereiro até dia 16 de junho. Então, assim, eu tenho 4 meses de variação do preço numa única tela, né? Então, eu quero ter uma visão ampla para eu saber a tendência. E aí, o que acontece? Eu sei que isso aqui é a moeda USD-CHF, né? Que é o dólar americano contra o franco suíço. Então, eu sei que o dólar vinha até então tendência de baixa. Porém, do dia 10 para cá, ele está virando essa tendência para um movimento de alta, né? Inclusive, aqui já abriu um novo candle de hoje, né? Mas o dia de hoje foi um candle muito forte de alta. Então, aqui já me sinaliza, essa semana me sinaliza que a tendência de baixa pode ter acabado, pode ter se esgotado, e o dólar pode começar a ganhar força frente ao franco suíço após um longo período, desde 30 de março, em tendência de baixa, né? Mas esse gráfico é para você ver de longe e para você ter uma noção macro de para onde o preço está indo. Quem usa gráfico diário geralmente é o swing trader. É aquela pessoa que abre uma operação, abre um trade e vai ficar 3, 4, 5 dias posicionado. Às vezes vai passar o final de semana posicionado, até a outra semana. Então é um trader que usa baixíssima alavancagem, porque ele não pode se expor muito. Ele tem que usar uma alavancagem baixa e às vezes nem alavancagem usa e ele busca ficar muitos dias carregando o mesmo trade. Por isso que ele usa o gráfico diário. Já o day trader, ele vai até olhar para o diário, mas ele vai se concentrar no 4 horas, no 1 hora e no 15 minutos, né? São gráficos mais rápidos. Enquanto que o scalper, quem quer operações ultra rápidas, vai olhar para os 5 minutos ou até mesmo 1 minuto. Ou seja, cada candle desse é 1 minuto na oscilação do preço, né? É um tipo de trader que é aí o scalper, quem usa o tempo gráfico de 1 minuto, o que ele faz? Ele faz o contrário do swing trader. Enquanto o swing trader quase não usa alavancagem, porque ele vai ter um stop enorme, né?
um tamanho grande de stop e ele busca ficar muito tempo posicionado, o scalp é o contrário, ele usa uma altíssima alavancagem. Por quê? Porque o stop dele é bem curtinho. Ele quer pegar uma coisa de 5 minutos. Ele pega um movimento de preço de 5, 10 minutinhos e já sai. Muitas vezes não chega nem a 5 minutos e ele já entrou e já saiu do trade. Então, qual é melhor? Não tem melhor nem pior. Vai depender do que está mais adequado ao seu perfil, ao seu comportamento diante do mercado, né? Pode ser que você seja um scalp muito lucrativo, pode ser que você seja um swing trader muito lucrativo, pode ser que a pessoa tente fazer scalping e perca dinheiro, pode ser que a pessoa tente swing trade e não consiga ganhar dinheiro. Então, o que você precisa é estudar, aprender e até mesmo praticar as diferentes modalidades para ver o que vai se adequar mais ao seu perfil e depois você se concentra somente nas operações para o seu perfil, né? Bem, então, assim, de conceitos básicos, o que nós vimos hoje? Como identificar uma tendência? Como se identifica uma tendência de alta? Através de fundos cada vez mais altos. Como que se identifica uma tendência de baixa? Quando eu começo a enxergar topos cada vez mais baixos. Como que eu traço um suporte? Traçando uma linha horizontal que vai ligar os fundos de um determinado tempo gráfico que está na mesma região de preço. Como que eu identifico onde que é resistência? Quando eu olho para o gráfico e eu vejo que os topos eles estão na mesma direção, aí eu ponho uma linha nessa mesma direção e aquilo vai passar a ser a minha referência de onde que as pessoas estarão interessadas em vender após comprar mais barato. A gente viu que, além de identificar a tendência através de fundos cada vez mais altos, a tendência de alta, você pode ligar esses fundos com uma linha diagonal, para que fique mais claro e nítido no seu gráfico como que está o ângulo dessa tendência, a força dessa tendência de alta. E mesma coisa quando você usa uma diagonal nos topos, para você saber melhor como que pode ficar desenhada essa baixa, essa tendência de baixa. Então, pessoal, é muita informação. Isso é apenas o pingo, né, a pontinha do iceberg do mar de conhecimento que tem dentro da análise técnica. Mas uma coisa eu te falo, se você praticar, e esse é um outro ponto importante, não adianta eu falar aqui 2, 3 horas, porque a prática é que traz a habilidade de identificar no olhar esses pontos. Então, agora que você aprendeu a teoria, o que você tem que fazer? Abrir o gráfico e começar a praticar e observar se o preço, quando chega nas regiões que você marcou, se ele está de fato respeitando essas regiões que você achou como suporte e resistência. Então, a análise técnica, de fato, é uma coisa que tem que ser muito na prática, né? Mas espero que vocês tenham aproveitado e se você conseguir fazer bem feito o que foi aprendido hoje, isso já vai dar uma maior clareza nas suas negociações. Espero que vocês tenham gostado e passo para você só para a gente falar um pouquinho do grupo, né, e da empresa. Sim, o grupo CFI é uma referência no comércio online de Forex e contratos por diferença, né? Que atende clientes privados e institucionais no mundo todo. A empresa, ela foi criada em 1998, mas ela agora já está, não é com 22 anos, ela está com 23 anos de experiência nesse mercado, né? E ela, a partir de 2005, começou a se expandir cada vez mais para poder estar próxima aos clientes. É uma empresa que tem um forte compromisso em fornecer os melhores serviços, serviços de excelência, execução precisa, a empresa investe na melhor tecnologia, e os valores da empresa são justamente esses: a sua reputação, a confiança dos seus clientes,
e uma promessa de propiciar o melhor atendimento em campo. Então, nesse momento que vocês estão aí aprendendo sobre análise técnica, tem toda uma equipe buscando análises técnicas para colocar na Trade Central, que é uma fornecedora de informações que temos aqui na CFI, tá? Para auxiliar justamente para que você possa aprender cada vez mais com esse webinar de análise técnica. Quando você abre uma conta, você tem a plataforma, por que a CFI? A CFI oferece alavancagem de até 1 para 400, então se você for fazer aquele seu super big, rápido trade, né, você pode negociar em até 400% aí naqueles seus minutos rápidos, né, tem exata execução, profunda liquidez, uma empresa segura, uma empresa que tem liquidez, tem condições excelentes de negociação, a empresa conta com mais de 5 mil produtos, eu não sei se já estão chegando nos 7 mil, ainda não tenho certeza, mas assim, com mais de 5 mil produtos de negociação, cada vez mais a empresa inclui mais produtos para que vocês tenham, para que o cliente tenha opções melhores de negociar. O suporte é local, mesmo que a empresa não esteja naquele determinado país, a empresa sempre tem um suporte local para poder atender o cliente, não é simplesmente alguma coisa digital que você fica ligando, mandando mensagem, não sabe se vai ter resposta, se vai ter retorno, com quem você está falando, quer dizer, você cria uma identificação com aquela pessoa que está te atendendo, o atendimento disponível 5 dias da semana, 24 horas. Em janeiro, a empresa se empenhou com a redução dos spreads em 31%, inclusive, alguns produtos têm o spread zero, não tem spread nenhum para a pessoa poder negociar. Porque a CFI, mais uma vez, a empresa, além disso, ela, como esse webinar que vocês estão vendo, ela se foca muito na educação, na capacitação do cliente. Então, nós temos a Trading Central, né, que eu acabei de falar para vocês, que é um sistema, é um provedor líder de relatórios analíticos, que passam informação de análise fundamentalista e de análise técnica, calendários econômicos, os webinars gratuitos toda semana, temos webinars em português, em inglês, em árabe também, porque a empresa tem os escritórios lá no Oriente Médio, tem um blog fantástico, nós estamos agora com um novo site, né, que oportunamente, quando vocês entrarem, vocês vão ter a opção de olhar lá em educação, tem uns blogs muito bons, o Alan escreve para a gente, é muito interessante, e a pessoa realmente, o cliente sabe com a CFI, ele não é mais um número, ele é um cliente, não importa se está depositando pouco dinheiro, muito dinheiro, tá certo? O importante é que o cliente é importante. Esses são os locais onde existem os escritórios físicos da empresa, onde a empresa é regulada. Em Chipre, que é o berço das grandes corretoras, né? Hoje a grande maioria das corretoras tem um escritório em Chipre, né? Que seria praticamente União Europeia. Na Jordânia, a empresa foi a primeira empresa a ter autorização para poder abrir uma corretora deste segmento na Jordânia. Temos um escritório maravilhoso lá nos Emirados Árabes Unidos, né? Onde fica o Big Boss da empresa e onde você tem toda uma estrutura que se estende aí para o grupo. No Líbano também foi o primeiro escritório foi no Líbano, né, que começou em Beirute. A empresa também está no Reino Unido, em Londres. E, finalmente, nas Ilhas Maurícios, que é justamente para novos mercados. Foi quando a empresa resolveu estender para esses novos mercados, inclusive mercados da América Latina, para poder facilitar a abertura das contas para os clientes. A empresa é regulada em todos esses locais, né, através desses órgãos de regulamentação, em cada um deles, aí, como vocês podem verificar. E, finalmente, posso dizer que agora já recebemos mais um prêmio, que não está Opa, aqui, que legal. 2021, precisamos colocar aqui, né? Tem que atualizar. E onde foi essa premiação? O que Essa foi? premiação, eu acho que foi em Dubai, se eu não me engano, tá, Alan? Se não me engano, como melhor experiência de usuário, 2021.
Só preciso confirmar se foi em Dubai. Eu sei que os clientes já estão recebendo na newsletter deles, nos e-mails, essa informação, né? De que já tem mais essa premiação. De fato, a empresa é impecável com relação a tudo, né? Sempre está recebendo prêmios, como em todos os sentidos, proteção de fundo dos clientes, a empresa que oferece os melhores serviços de trading em 2020. A empresa está sempre participando de tudo, fazendo feiras, procurando sempre se atualizar para poder fornecer os melhores serviços para os clientes. E, enfim, é isso, né? Eu acredito que nós temos recorrentes esses webinars. A semana que vem vamos ter uma introdução ao MetaTrader 5, que é a plataforma que é mais utilizada no mundo todo. E vocês viram o padrão aí da aula de introdução à análise técnica. Quem quiser aprender sobre MetaTrader 5, certeza. Eu, por exemplo, que não é que eu sou uma expert em análise técnica, né? Eu entendo, né? Já tinha que conhecer muito, né, Alan? Mas essa aula de hoje foi excelente, porque muitas coisas ficaram mais claras ainda para mim, para os meus trades, quando eu for fazer, né? E eu queria te agradecer. Muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, é ótimo estar aqui, é sempre gostoso estar falando de análise técnica, todos os temas, né, de todos os webinars são muito relevantes. Eu digo que uma pessoa que está começando, se ela assistir toda a sequência de webinars, né, ela vai ter uma boa noção de como começar. Então, com certeza a Cifai está de parabéns, porque o cliente de fato consegue se capacitar nos webinars, lendo o blog. Os primeiros passos, enquanto ele não tem ali confiança para fazer a sua própria análise, ele pode se guiar pela Trading Central, que de fato eles fazem ótimas análises, né? De tendência de mais de muitos ativos, né? Todos os dias. Inclusive, eu recebo no meu e-mail, que a CFA me manda a análise logo pela manhã. Então, eu acho que o iniciante ele está bem amparado de recursos pela corretora, não é uma questão de abrir e negociar de qualquer jeito, não. Há todo um direcionamento para que a pessoa saiba como investir, como operar. Essa pessoa, mas claro, é óbvio que a corretora ela dá as ferramentas, mas a pessoa tem que ter o interesse também, né, de buscar essa informação. E quanto mais ela buscar, melhores serão os seus resultados. Tá? Então, da minha parte aqui, muito obrigado também e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.